Eu quero ler com você o capítulo 12 de Êxodo, a partir do verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Terra, Êxodo, desculpe, queridos. Eu abri em Gênesis para fazer menção a vocês e li Gênesis 12. Verso 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de pessoas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro, ou um cabrito, será sem mácula, sem mancha, e macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mesmo mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará na parte da tarde. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, ou seja, as laterais das portas, e na verga da porta, ou seja, na parte que ficava em cima, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, ou seja, pães sem fermento, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até a parte da manhã, mas o que dele ficar até o início da manhã, queimareis o restante no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos, vestes cingidos, os vossos sapatos nos pés, bem amarrados, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa, pechá em hebraico, vem do verbo passar, e daí passar por cima. Verso 12: eu passarei pela terra do Egito esta noite, diz o Senhor, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos, porque eu sou o Senhor. Só tem eu, não tem mais ninguém. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu vou subjugar todos os deuses do Egito. E aquele sangue, verso 13, vos será por sinal. Vou repetir: aquele sangue, o sangue molado, derramado do cordeiro, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu, diz o Senhor, o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memorial, por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Deus estava entregando aqui um rito para que fosse praticado, seguido, obedecido por toda a vida, de geração em geração. E aqui fica claro: o que eu estou entregando para vocês vai servir como um memorial para que vocês celebrem, a partir daquele dia ali do Egito, celebrem com festa. Aquele dia não seria de festa, seria dia de morte e de livramento. Mas nas gerações futuras, isso deveria acontecer com festa. Verso 19 diz assim: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas,
Porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Então não podia ser achado nenhum fermento dentro de casa. Qual é a ideia do fermento? É a ideia da pureza. Nada deve ser misturado ao trigo puro. O trigo tem que estar puro, o pão tem que estar puro, porque o fermento gera a ideia de uma massa mais bonita, maior, que cresce, mas não cresce a quantidade do trigo, cresce por causa do fermento. Então é uma falsa impressão. E aí, a ideia do fermento era exatamente a ideia daquilo que se acrescenta acima do que verdadeiramente é. Tirando a ideia da pureza e daquilo que deve ser visto como alguma coisa real, certa, verdadeira. Então não usem fermento. Em Israel hoje, para você ter uma ideia, na semana da Páscoa, o judeu, pelo menos eu e Verônica, que tivemos essa experiência em muitos lugares de Israel, não tem muitos asseios com limpeza, não. Mas se tem um dia que ele deixa tudo no estrinque, é na semana da Páscoa. Se reúnem todos para dar uma vasculhada na casa, os móveis são arrastados do lugar, vão nos cantinhos, se encontrar uma formiguinha, um carocinho de areia, a casa é toda vasculhada para não ficar uma impureza. Eles trouxeram isso para um campo prático. É isso que eles transformaram como lei, como regra, a partir desse verso 19. E o último verso é o 28. E foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim o fizeram. Nós encontramos alguns princípios aqui em todo esse texto. Um deles é do rito que é estabelecido para que a ceia da Páscoa fosse feita. Porque observem que aqui Deus estava estabelecendo, entregando para Moisés, e Moisés passando para o povo, um rito de uma celebração. Mas era uma celebração que naquele momento ali não tinha festividade. Mas algumas características são muito interessantes no texto que acabamos de ler. Como, por exemplo, a celebração era em família. Não era reunião de comunhão de um povo. Era uma reunião voltada para a família. Então, a proposta inicial era exatamente essa. Segundo lugar, o chefe da família ou do clã, porque poderiam reunir famílias menores, dependendo do tamanho do cordeiro, né? E se tinha uma família só com 2 pessoas ou 3, então o chefe daquela família poderia, por exemplo, chamar uma filha já casada, ou um filho já casado, então vamos reunir todos aqui, porque a carne do cordeiro é muita para nós, e aí a gente vai comer junto. É muita carne, a gente vai comer junto. Então, poderia acontecer dessa maneira. E a celebração não tinha sacerdote. Era o chefe da família. Outro princípio. O sangue e o pão são sinalizados como elementos principais. Não tem vinho, é o sangue do sacrifício. Mas já tem o pão. Então, esses 2 elementos são os elementos principais da celebração dessa ceia, nesse dia especial. Outro princípio. A exigência de uma postura no rito. Por exemplo, no rito, eles deveriam, nesse aqui do Egito, eles deveriam marchar e deveriam celebrar com pressa. E aí, se a gente for levar isso para a evolução dessa ceia, até chegar na época de Jesus, ela chama a nossa atenção também para isso. Paulo vai dizer, celebrem a ceia até que ele venha. Então, Paulo está apontando exatamente para uma celeridade, para uma pressa, para uma rapidez. Porque nós precisamos anunciar a volta dele. Dentro dessa postura exigida, o vestimento, as vestes. E aí, Deus vai falar para Moisés e Moisés para o povo.
coloquem as vestes de vocês, mas passem no cinto, o cinto, para que as vestes não atrapalhem vocês a caminhar. Calcem, amarrem bem os sapatos, para que as suas sandálias, né, com alguma dessas tiras soltas, elas podem provocar a queda de vocês, porque vocês vão precisar marchar, vocês vão precisar caminhar, vocês vão precisar andar, vocês vão precisar correr, vocês vão precisar sair com pressa, e quando vocês fizerem isso, vocês não podem se enrolar durante a caminhada, vocês não podem cair durante a caminhada, vocês não podem, porque a preocupação era essa. E aí, da mesma forma, nós entendemos que a proposta de Deus para nós, a partir do sacrifício de Cristo, é que não, diz a palavra, nos embaracemos com as coisas deste mundo. Então tem muito crente querendo seguir a Jesus, mas de cadastro do sapato desamarrado, pisando no próprio sapato, caindo. Sem os cintos nas vestes. É preciso entender que naquela época se usavam vestes longas. E aí essas vestes sem os cintos, porque o cinto era uma forma de você trazer a veste mais para cima, passar o cinto e prender, então, a sobra do pano mais para cima do cinto. E deixar, então, com que a parte baixa caminhe à altura da canela, para não atrapalhar a caminhada. Mas tem muita gente querendo seguir Jesus hoje, sem cinto, e está tropeçando nas próprias vestes. A outra era usar o cajado. E usar o cajado identificava proteção, porque o cajado protegia ao longo da caminhada, entendendo que o deserto de Israel não é um deserto, o deserto do Egito e de Israel não é um deserto de areia, um deserto de pedras. É diferente. E o cajado auxilia demais ao longo da caminhada, porque ele pode protegê-lo de uma queda. Num desequilíbrio em uma pedra, você usa o cajado como auxílio. Mas o cajado também é sinal de cuidado contra o inimigo que pode atacar. Bestas feras, animais ferozes que habitam no deserto. E aí o cajado é utilizado exatamente para você poder se livrar, ou afugentando, ou até mesmo matando um animal que tente lhe atacar. A celebração, isso aqui, quando Deus fala para Moisés, Moisés, marque, grave uma coisa para esse povo. E eu quero destacar isso, porque isso vai ser destacado nos textos aqui, a seguir. Diga para o povo que o que eu estou estabelecendo hoje é um memorial. O que é um memorial? Memorial é um marco, é uma referência. Mas quando se fala em memorial, se imagina logo alguma coisa estabelecida como marco que deve se tornar inesquecível. Não se pode esquecer. Isso é um memorial. E aí, quando Deus estabelece essa ceia para Moisés, Deus escreve exatamente, diga uma coisa para esse povo, Moisés, o que eu estou estabelecendo é um memorial, para que ninguém se esqueça disso. Quando nós vamos para o livro de 2 Crônicas 35, está aí já o texto? 2 Crônicas 35, a partir do 16. É a época do rei Josias. Olha o que diz o texto. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia. O rei Josias fez uma grande reforma estrutural na área política de Israel e na área ministerial em Israel. Agora, olha só. Assim se estabeleceu, depois de toda a reforma feita, se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias.
Agora não era mais a Páscoa celebrada pelas famílias, não era celebrada nas casas. Agora ela tinha o jantar da Páscoa, a ceia nas casas, mas a festa e a celebração era no templo de Jerusalém. E a morte o animal sacrificado deveria ser no altar do templo. Verso 18. 18 não, 17, né? 17. E os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães ázimos, durante 7 dias, porque eram 7 dias de celebração da festa dos pães ázimos e 1 dia da Páscoa, que era o domingo. Nunca, pois, olha o verso 18, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou a Páscoa. Ou seja, desde o profeta Samuel, quando nem monarquia, nem reinado, nem rei Israel tinha ainda, até o rei Josias, o norte já havia ido para o cativeiro assírio. Anos, séculos se passaram, e aquele memorial foi esquecido. Aquilo que deveria ser inesquecível, quando Deus revelou para Moisés, foi esquecido. E o autor aqui vai registrar isso. Se esqueceram. E desde o profeta Samuel até Josias, nunca ninguém celebrou mais a Páscoa. A ceia desapareceu. E aí Israel peca terrivelmente. Josias vai, então, reintroduzir a celebração, com algumas mudanças, porque eles não estão mais no deserto. Eles não são mais nômades. Eles agora já têm residências fixas em Israel. E Jerusalém e o templo se tornam o centro de toda adoração. Algumas mudanças aconteceram, mas os princípios eram o mesmo: sangue e pão sem fermento. E aí, é claro, não podemos deixar de chegar até Jesus. Lucas capítulo 22. A partir do verso 14. Era Páscoa. Se depois você quiser ler o texto correlato no Evangelho de João, é muito interessante, porque o Evangelho de João não vai falar sobre a ceia, essa ceia de Jesus com os discípulos. A expressão que você vai encontrar lá no Evangelho de João é: e depois da ceia, ou seja, ele não narra a ceia. Ele só vai caracterizar que depois da ceia, aí começa uma série de ensinamentos de Jesus até ele ser preso no Getsêmani, com um beijo que Judas vai lhe dar. E é muito interessante o texto de João, porque o texto de João mostra a semana da Páscoa, ainda com a festa dos pães ázimos, ou asmos, é a mesma coisa, mostra Jesus chegando exatamente na semana da festa, na semana da celebração. E aí, à medida que Jesus vai se aproximando de Jerusalém, o texto de João diz que aquela multidão que soube que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, vai atrás de Jesus e acaba encontrando Jesus com os discípulos nas proximidades de Jerusalém. E é por isso que acontece a chamada entrada triunfal, com uma multidão seguindo Jesus, segurando talvez folhas da palmeira, mas o tipo de palmeira ali fala de palmeira, mas aquela que eu tenho lá em casa, que eu trouxe lá de Jericó, tamareira. Folhas de tamareira, porque era muito comum as tamareiras na região.
E a tamareira é um tipo de palmeira. Então, folhas de palmeira, celebrando a entrada e a chegada de Jesus. Quem era o povo que estava lá? Era o povo que estava lá, que por causa do testemunho de uma pessoa, de algo que Jesus tinha feito com ele, ele ganhou uma multidão e arrastou uma multidão para Jerusalém. O nome dele era Eleazar, que na Bíblia aparece com o nome de Lázaro, que é uma tradução para o grego que fizeram do nome dele. O nome dele no original hebraico, Eleazar, quer dizer, Deus vem em meu socorro. Lázaro passa por uma experiência de transformação. Quem aqui já passou por uma experiência com Jesus de mudança, de transformação? Ok? Tem alguém precisando passar? Hoje é sua noite. Todos nós passamos por essa experiência. A experiência de estar caído e Jesus nos levantar. A experiência de estar prostrado e Jesus nos erguer. A experiência de estar ferido, moribundo, quase que morto, Jesus nos dá vida novamente. A experiência de estarmos frustrados, acabados, arrasados, e Jesus nos chama para uma nova vida, de uma nova postura. De estarmos fracassados, Ele nos chamar para uma caminhada de sucesso com Ele. De estarmos mortos nos nossos próprios delitos e pecados, como Paulo fala na carta aos Efésios, e Jesus nos ressuscitar desses pecados. Alguém aqui já passou por essa transformação? Alguma dessas? Ah. Agora, você já fez o que Lázaro fez? Já levou uma multidão para Jesus? Porque o milagre que ele fez com Lázaro, ele fez com você. Lázaro colocou uma multidão lá em Jerusalém para celebrar Jesus e a entrada de Jesus. E é nisso que a ceia que Jesus vai ministrar daqui a mais alguns momentos com os seus discípulos ali em Jerusalém, começa a chamar a nossa atenção. Chegada a hora, pôs-se à mesa, verso 14, capítulo 22 de Lucas. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E aqui começa uma visão diferenciada dessa ceia, que é na Páscoa, mas como Josias já tinha alterado algumas coisas, o rei dos reis agora, que era um rei maior do que Josias, também vai alterar. Não tem família mais aqui, ligada pelo sangue. O sangue de uma hereditariedade, de uma mesma genética. Não são mais familiares. Jesus aqui agora reúne aqueles que fazem parte de uma mesma família da fé. Reúne seus discípulos. Não estão aqui a mãe e os irmãos de Jesus, e nem os familiares dos 12 de Jesus. Eles não saem para celebrar essa ceia, que é na Páscoa, com as suas famílias. Eles ficam com Jesus, e Jesus vai então introduzir um elemento agora diferenciado nessa ceia. Porque agora a ceia deve ser celebrada exatamente com a família da fé. E aí ele reúne os 12 apóstolos. Até Judas estava lá no meio ainda. Não excluiu ninguém, irmãos. Não excluiu ninguém. Ele só vai advertir para o perigo de você ter alguém no meio que, na realidade, é uma pessoa que não... que aparenta ter a mesma fé, mas no fundo não tem. É uma pessoa dissoluta, é uma pessoa com um comportamento, na realidade, que não regula com a proposta de Jesus, que era o caso de Judas. Mas caminhava junto, estava ali no meio, era contado como os 12, estava lá nesse dia. Só saiu depois. Alguns fazem até essa pergunta: Judas participou da última ceia, não participou? Ele saiu antes de Jesus ministrar? Não, os textos vão alguns não são tão claros, mas como nós temos 3 textos sobre isso,
tem texto que vai deixar claro, depois que ele participou, que ele sai. Mas aí quem vai fazer menção a isso e vai destacar, isso é o apóstolo Paulo. Mas nós vamos encerrar com Paulo. Disse-lhes, verso 15, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Ou seja, ele estava falando da morte dele. E ele anunciou o desejo, ele fala, desejei muito. Então, se tem uma coisa que nós não vamos encontrar de forma comum na narrativa bíblica, alguém escrevendo sobre Jesus e se referindo a algo que Jesus tivesse desejado muito, nós não vamos encontrar essa expressão em nenhum outro lugar, a não ser aqui. Se teve algo que Jesus desejou muito em seu coração, foi cear com os seus discípulos. Irmãos, eu vejo que tem algumas, ontem eu conversava com um casal de apóstolos lá em casa, eu e Verônica, e ele falava, citando o exemplo lá de um familiar, ele dizia, olha, nunca foi tão comprometido assim, né, com os trabalhos da igreja, nunca participou dos trabalhos da igreja, mas se tinha uma coisa e um dia que ela não perdia, era o dia da ceia. A vida dela toda foi marcada pelo dia da ceia, porque ela não faltava uma. Na verdade, entre alguns cristãos, alguns segmentos e algumas denominações, esse princípio é tão forte, que no dia de ceia não há lugares numa igreja que caibam todos os crentes, os cristãos. Porque eles entendem, devido o ensinamento teológico dentro dessa linha, de que fazer parte desse momento é essencial para a sobrevivência espiritual. Jesus desejou muito comer essa ceia antes que ele morresse. E comer com seus discípulos. Verso 17, verso 16. Porque vos digo que não a comerei mais antes que ela se cumpra no reino de Deus. Aí ele estava falando, ou seja, não haverá uma outra ceia e nem eu poderei comer antes que o reino de Deus seja visto, visível. Isso aconteceria a partir de Pentecostes. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Fala aqui, você vê aqui algum sacrifício animal e algum sangue, você vê Jesus falando alguma coisa aqui? Não, mas aqui está aparecendo, não começou com Jesus, isso começa desde o domínio grego, o domínio macedônico em toda a região, onde se introduz na Páscoa o vinho, como elemento que aponta para o sangue. E é claro, isso aconteceu por causa da destruição do templo de Jerusalém. Então não tinha mais como aspergir o sangue em volta do altar, né, quando os babilônicos destruíram o templo. E aí então a estrutura que foi montada foi, bom, se não tem templo, não tem altar, não tem sacrifício. Então o vinho entra no lugar do sangue. Ok? E aí, a época de Jesus, esse elemento já foi introduzido. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e lhe deu, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. E aí ele repete o que Deus falou para Moisés. Fazei isto em memória, só que agora não é em memória lá da Páscoa do Egito. Fazei isso em memória de mim. Então Jesus vai pegar tudo que era comum, que era conhecido deles, dentro da Páscoa e da ceia da Páscoa, ele vai pegar os mesmos elementos, vinho e pão, desde a introdução lá do sangue, do pão, lá no Egito, ele pega esses mesmos elementos, só que agora ele vai dizer,
vocês vão fazer isto. Mas o memorial não é mais aquele do Egito. Aquele já cumpriu a sua finalidade. Mesmo os reis tendo esquecido e só Josias tendo se lembrado dele. O povo se esqueceu. Mas o que eu trago agora, mesmo dentro da Páscoa, mesmo com os elementos pão e vinho, é que agora vocês vão tornar esse ensinamento inesquecível, porque será em memória de mim, do que eu vou fazer por vocês. Daqui a pouco, vocês vão ver o que vai acontecer aqui em Jerusalém. Eu darei a minha vida por todos. Ele não adiantava falar muita coisa para os discípulos, porque eles não estavam conseguindo entender também muitas coisas. Mas ele, no livro de João, no Evangelho de João, Jesus vai dar detalhes. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, vocês são os meus discípulos, serão limpos pela palavra, eu darei o Espírito virá, o Espírito estará com vocês, mas a semente tem que cair no chão, para dar vida ela tem que morrer. Eu vou morrer, mas eu vou sobreviver depois que eu vou trazer vida, depois que eu morrer. Mas os discípulos não estavam entendendo nada ainda. Lembrem de uma coisa só, quero que vocês guardem. O que eu estou fazendo agora é para que isso se torne inesquecível. E aí Paulo vai dizer, repetindo as palavras de Jesus aqui, de Lucas, Paulo vai dizer, e isso deve ser feito exatamente até que Jesus volte. E aí ele vai falar de Judas. Primeiro ele anuncia, né? Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o meu cálice do Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Aí ele faz a associação do cálice do vinho com o sangue do sacrifício, o sangue que era derramado, o sangue que era aspergido. E aí vem o momento que ele fala, anunciando aquele que vai traí-lo, né? Que é Judas. E aí eu quero terminar exatamente com a última citação sobre a ceia na Bíblia, que está em 1 Coríntios, no capítulo 11. E aí o grande doutrinador da igreja, o grande mestre da igreja, é o apóstolo Paulo. Ele surge com essa missão, principalmente a igreja formada por não-judeus, que a partir da festa de Pentecostes, aquele dia lá, a igreja se espalha pelo mundo, começa a se espalhar pelo mundo. E aí o apóstolo Paulo é aquele que não só vai levar o evangelho como apóstolo que é, não só vai levar o evangelho, não só vai semear a palavra das boas novas, como ele vai organizando as igrejas, ele vai estruturando a liderança das igrejas, por isso ele vai ensinando sobre os dons. E quando ele escreve para a igreja de Corinto, na sua primeira carta, ele encontra uma igreja toda dividida. Uma igreja que tinha grupos, e cada grupo tinha uma liderança, e cada liderança dessa queria fazer o que achava bem para ela, de acordo com a visão dela fazer. E a igreja tinha partidos, a igreja tinha grupos. E era um problema o dia da ceia. Que no dia da ceia, o grupo, por exemplo, dos mais ricos achavam, não, vamos levar as coisas, mas vamos levar as coisas gostosas. E aí a gente come antes lá da ceia do Senhor, antes dos mais pobres chegarem. E aí Paulo encontra uma igreja toda rachada. E aí Paulo vai escrever exatamente para essa igreja. A partir do verso 23, do capítulo 11, da sua primeira carta, ele escreve assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele estava dizendo, olha, o que eu vou falar para vocês aqui agora, eu recebi do Senhor Jesus. Então recebam essa minha orientação. E para dar autoridade, o que ele ia falar, ele cita Jesus. Eu já aprendi uma coisa, quem é líder de célula aqui? Levante a mão. Quem é líder de célula? Ok, todos vocês lidam com aconselhamento, né, dos discípulos de vocês. Porque todos precisam de orientações, né, de conselhos. Eu aprendi uma coisa no seminário, nem sei se quem ensinou isso ainda é vivo, mas ele disse uma coisa muito interessante quando você vai tratar de alguém.
Você pode ter a experiência que tiver. Eu posso ter nas minhas costas anos e anos de ministério, eu posso ter nas minhas costas a experiência de lidar com pastores, de pastorear pastores, eu posso ter a experiência que tiver. Mas a autoridade para tratar de alguém não vem da minha experiência nem da minha palavra, vem do Senhor. E aí ele dizia o seguinte: quando você for tratar de alguém, você pode até falar assim: olha, você sabe que Jesus disse, que você precisa fazer isso dessa forma, porque a palavra de Deus, né, nos ensina isso. Ele disse: não faça isso. Dê autoridade a quem tem autoridade. Pegue a Bíblia, abra no texto que você quer usar e leia o texto para a pessoa, porque ela precisa saber que aquilo que está saindo da sua boca não é você que está introduzindo, não é porque você está pensando, mas quando você abre e lê, a pessoa está entendendo que aquilo está vendo de uma autoridade, do dono daquela palavra, do autor daquela palavra, que não é você. A autoridade está aí. É exatamente isso que Paulo vai fazer com a igreja de Corinto. Ele encontra uma igreja dividida, rachada. Ele já tinha bagagem, experiência, rodado aqueles países, aquelas regiões, naufragado, levantado, mordido por serpente, adoentado, aprisionado, chicoteado, apedrejado. Mas quando ele foi tratar e aconselhar a igreja, ele disse: ei, escutem o que eu vou falar para vocês. Eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Aí ele vai repetir exatamente o que está lá em Lucas. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. O apóstolo Paulo fez questão de repetir o que Deus falou para Moisés lá no Egito, o que Jesus falou para os discípulos lá na última ceia, e agora para a igreja de Corinto ele disse: isto foi estabelecido como algo, como uma referência inesquecível. Você não pode se esquecer da ceia do Senhor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, novamente em memória de mim. E aí, Paulo replica, porque Jesus só cita uma vez em memória de mim. E Paulo cita, quando ele cita o pão, ele vai terminar dizendo: fazei isso em memória de mim. E quando ele cita o vinho, ele vai terminar dizendo: fazei isso em memória de mim. Ele replicou, ele multiplicou exatamente o que Jesus lhe ensinou. Mas assim são os profetas, né? Assim são os profetas. Olha o que o profeta Oséias vai falar. Esse texto eu não dei para vocês não, esse surgiu aqui agora na cabeça. 12 do profeta Oséias. Falei aos profetas e eles multiplicaram a visão. Os profetas multiplicam a visão. Jesus deu a visão lá, na ceia. Olha, isso é para a memória de mim. Quando Paulo vai ensinar a igreja de Corinto, ele vai dizer: isso é em memória dele. E depois, isso é em memória dele. Ele multiplicou. De um, transformou em dois. Porque a visão era real, a visão era verdadeira. E ele estava ensinando com a autoridade que vinha do Mestre Jesus, do Senhor. E aí você sabe porque eu disse no início que escolheria essa doutrina como talvez a mais importante? Nós vamos cear agora, mas esse texto encerra essa exposição. Capítulo 6 de João, versos 53 a 57. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vou repetir: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta pela carne e pelo sangue também viverá por mim. Eu acho que não tem coisa mais importante. Eu comecei falando aqui sobre vida eterna, que é a essência da mensagem de Cristo para nós, que é a ponte que foi gerada naquele abismo que o pecado criou de separação entre nós e Deus. É a vida eterna. E aí Jesus vai dizer: só tem a vida eterna e só será ressuscitado no último dia quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Você está entendendo por que a ceia é importante? Mas olha, Judas era discípulo de Jesus. Concorda? Ele era um dos 12? Sim. Ele participou da ceia? Sim. Paulo vai dizer: quem come e bebe de forma indigna, ou seja, sem merecer comer a carne de Cristo e beber o sangue dele. Ou seja, quem come e bebe sem ter parte com ele. Jesus era discípulo, Judas era discípulo, mas tinha parte com Jesus? Não. Judá de Quiriote. Daí Judas Iscariotes. Quiriote era uma região. Judá é louvor. Olha que nome. Era discípulo, seu nome significava louvor, mas não tinha parte com Jesus. Aí Paulo vai dizer exatamente assim: não se iluda, porque se você comer ou beber de forma indigna, sem ter parte com ele, Paulo diz, é por isso que muitos estão enfermos e alguns até mortos, porque comem e bebem indignamente. Você quer ter a vida eterna? Essa é a proposta de Jesus. Hoje eu conversava com o papai, almocei com o papai e mamãe, eu e Verônica, passamos a tarde lá, e de lá saí para vir para cá. E aí tive algumas conversas com o papai, lembrando de algumas coisas da sua história de vida, do seu passado, e aí ele falava assim, você lembra de fulano? Eu disse, vagamente, você já morreu. Aí contava outra história, e você lembra desse? Não, desse não, já morreu também. E eu fui e falei assim, pai, na história que o senhor está contando, quase todo mundo já morreu. Mas é a vida. Ei, você acha que vai ficar aqui para sempre? A vida aqui é uma passagem. É porque a gente vive como se não fôssemos morrer. Essa é a grande ilusão do ser humano. A gente vive como se fosse morrer. Sabe por que a gente peca? A gente peca exatamente porque na hora do pecado desaparece da nossa consciência a morte. Mas é justamente o pecado que traz a morte. Mas a Bíblia diz que o pecado cega, o diabo cega, o pecado cega. Então esse cegar aí é exatamente a perda
da ideia, a perda do conceito, a perda da realidade que a morte vai chegar. E se ela nos achar em pecado, brucutu, inferno. Lago de enxofre, fogo. Pecado faz isso. Essa consciência que Judas perdeu. E aí Paulo vai dizer, você não pode comer da carne, nem beber do sangue de Jesus, sem a consciência de quem Ele é para você. Ele é o autor da vida eterna. E Ele quer te ressuscitar no último dia. Quando Ele voltar em glória, todos que já estiverem mortos irão ressuscitar. Aí Paulo vai dizer assim, porque eu fico imaginando Paulo falando isso para a igreja de Corinto, uma igreja que quando ele começa lá, acho que está no capítulo 2 da primeira carta, 2 ou 3, ele vai falar assim, eu não posso escrever essa carta para vocês como se eu estivesse falando com pessoas espirituais, porque vocês são crentes carnais. Então, é uma igreja carnal. Paulo vai estar escrevendo para crentes que estão na carne. Agora você imagina essa palavra que Paulo está dando. Aquela palavra que Jesus deu, que eu li aqui agora de João 6. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eu não darei a vida eterna e também não ressuscitarei no último dia, que só ressuscitará e só terá a vida eterna quem come da minha carne e quem bebe do meu sangue. Sabe o que aconteceu? Começaram a vazar discípulos. E aí os 12 dele falaram lá entre si, entre eles. Que palavra dura. Porque eles se acharam todos indignos. Quem pode comer da carne dele? Quem pode beber do sangue dele? Até porque isso não conseguia ser processado na mente deles. Mas que palavra dura. E aí começaram, porque ali não estavam só os 12 não, ali tinha um grupo muito grande, e começaram a vazar, começaram a ir embora. E aí quando Jesus viu discípulos indo embora, e viu os 12 cochichando, ei, vocês 12 aí, não querem vazar vocês também não? Pode dar linha na pipa. Shimon, Barjonas, Pedrão, vira para Yeshua e diz, Senhor, para quem iremos nós? Eu sei que a palavra foi dura, Senhor. Está difícil da gente até entender isso. Mas só Tu tens palavras de vida eterna. Para quem nós iremos? Não tem saída. Nós vamos continuar com o Senhor. Não estou entendendo direito, não sei como é que eu vou comer sua carne, eu não sei como é que eu vou beber seu sangue, mas eu estou aqui, eu não vou abrir mão. Porque para onde que eu vou? Eu quero a vida eterna, eu quero ser ressuscitado no último dia. E é por isso que Paulo vai acrescentar lá na carta de 1 Coríntios capítulo 11. Sabe, eu sei que eu estou falando para vocês, crentes carnais, escrevendo lá para a igreja de Corinto. Eu sei que essa palavra é difícil, eu sei que a autoridade dela vem de Jesus. E eu sei que se alguém participar indignamente, vai adoecer e vai morrer. Aí Paulo para e escreve. Eu fico imaginando, né, Paulo parado pensando. E agora que palavra que eu dou para essa igreja? O que eu escrevo depois disso para eles? Era uma carta. Ele não está pregando, ele não está falando, né? Ele estava escrevendo. Aí eu fico imaginando, depois parou. Examinai cada um a si mesmo. Sim,
depois de uma palavra dura, é fazer o que Pedro fez. Senhor, eu reconheço que eu não estou entendendo nada, eu sei que é difícil para mim, eu não sei como é que eu vou me sentir digno de comer sua carne e beber seu sangue, mas, Senhor, para onde eu vou, eu quero te seguir. Eu reconheço a minha fragilidade, eu reconheço que eu sou um homem perfeito, eu reconheço que quando eu quero te servir, às vezes vem coisas, pensamentos, mas eu estou me examinando, Senhor, eu não quero ir para outro lugar, eu quero te seguir, porque só tu tens palavra de vida eterna. Então foi exatamente isso que Paulo fez. Paulo disse, eu sei que tudo isso é muito difícil, eu sei que todos nós, quando começamos a olhar para essas palavras de Jesus, nós nos sentimos todos indignos, como se todos nós fôssemos um Judas. Mas quando Paulo fala, ei, entenda que Jesus é misericordioso, e quando você começa a se examinar, quando você começa a fazer uma autoanálise, quando você começa a fazer um autoexame, você começa a detectar o que está errado que eu preciso consertar. E aí o que Paulo está dizendo é o seguinte, não tem tempo, não tem hora. Tem gente que foge até da ceia, porque, ai meu Deus do céu, eu não vou na ceia não, porque eu não estou muito bem com Deus, eu não dei o dízimo esse mês, eu não vou não, porque senão, como é que é esse negócio de beber e comer indignamente? Não, porque o exame revela o que está errado e você conserta na hora. Você conserta na hora. Era isso que Paulo estava falando para aquela igreja, vocês precisam crescer, vocês precisam se tornar espirituais. Mas vocês não podem ficar sem a ceia. Então, façam um exame. Examinai cada um a si mesmo. E diga para o Senhor, onde é que eu estou errando? Onde é que o negócio não está legal comigo? Onde é que eu estou pisando na bola? Onde é que eu estou escorregando? Onde é que eu estou perdendo a possibilidade de ter a vida eterna, de ganhar a vida eterna, de estar na ressurreição do último dia? O que está errado? E aí, esse momento é fantástico, porque é um momento de exame. É o momento da gente se encontrar com Ele. E dizer para Ele, Senhor, não quero ficar de fora. Eu tenho a consciência de que para mim é difícil, de que te servir e ser, ninguém é merecedor, mas olha, pela misericórdia a gente se torna merecedor da vida eterna e da ressurreição do último dia. Entrar debaixo desse presente do Senhor, eu fico pensando, eu não mereço, Senhor. Eu não mereço. Judas perdeu a oportunidade naquele dia da ceia de se autoexaminar e de abrir o seu coração para Jesus. Participou da ceia, mas saiu ainda com o coração fechado. E saiu para a morte. Saiu para se suicidar. Tirou a sua própria vida. Suas entranhas foram partidas. Enforcou-se em terras que ele mesmo comprou. Por quê? Porque quando Jesus deu ao longo de todo o ministério a oportunidade para ele se arrepender, ele não se arrependeu. E aí Jesus disse isso na reunião dos 12, Jesus falou assim para eles, é preciso vir a mim dado pelo Pai. E eu percebo que tem alguém no nosso meio. E ele chega a dizer, eu escolhi vocês 12. Eu escolhi vocês, os 12. Mas o que eu percebo é que tem gente aqui que o Pai não me deu. Talvez a análise da vida de Judas seja uma das mais difíceis de se fazer na história da revelação bíblica. Porque há uma mistura, há um conflito de misericórdia, soberania, de graça e de predestinação. Mas o que Paulo vai dizer, e aí Judas já tinha morrido, já tinha passado, a igreja está vivendo um momento nobre, mas a igreja de Corinto está toda dividida, e Paulo vai dizer, olha, nós estamos organizando esse rito que precisa de pressa, porque Jesus vai voltar, esse rito que precisa que você esteja preparado com vestes especiais, sem deixar que as vestes te atrapalhem na sua caminhada, sem que você caia.
Esse rito que cobra de você a memória do que Jesus fez lá na cruz. E aí Paulo está ali alguns anos depois, talvez uns 30 anos, 35 anos depois da crucificação de Jesus, era muito recente. E aí Paulo está dizendo: olha o que Jesus fez, olha o preço que foi pago. Vocês fazem parte dessa geração que viu Jesus morrer. Vocês fazem parte dessa geração que viu o sepulcro vazio. E naquela semana que ele morreu, ele reuniu os seus 12 e disse: fazei isto, comei da minha carne, bebei do meu sangue, em memória, de forma inesquecível. Mas prestem atenção no que vocês estão fazendo. Eu sei que ninguém é digno, então examine-se nesse instante. Faça um acordo com Deus, faça as pazes com Deus, faça um voto com Deus, mas coma e beba, para que você entre debaixo do projeto de fazer parte do projeto de vida eterna e de ser ressuscitado no último dia. É mais do que distribuir pão e vinho, meu irmão. É mais do que olhar só para aquela mesa. É muito mais do que aceitar um convite pela internet para estar presente no culto da ceia. E eu vou dizer mais. Eu, quando dou aula no curso de teologia, alguns entram até em parafuso, porque eu digo assim: os católicos estão certos. Porque eles são os únicos que assumiram que em todos os domingos, quando eles se reúnem, tem lá a Santa Missa e a Santa Ceia. É um sacramento para eles. Eles fazem leituras diferentes da nossa do ponto de vista teológico, mas cronologicamente e a partir da proposta de Paulo: todas as vezes que vos reunirdes, porque é um memorial. A igreja ainda está sendo reformada desde o século XVI, e nós ainda não acordamos para isso. Se é algo inesquecível, e se ele ressuscitou no dia 1º da semana, e se nos reunimos como a igreja que Pedro encontrou depois que ele é liberto da prisão, no dia de domingo reunido orando, era para que todos nós, todos os domingos, tivéssemos uma missa. Sabe, eu estou fazendo meu autoexame aqui hoje também, irmãos. Não é só você que está fazendo, não, também estou. E eu não quero ficar fora também da vida eterna, nem da última ressurreição. E aí acaba faltando, às vezes, em nós. Eu dou aula no curso de pós-graduação de ensino religioso, uma faculdade lá do Espírito Santo, a FASEC. As minhas aulas são online todos os sábados de 9 às 11 da manhã. E a aula dessa semana, de sábado de ontem, foi sobre os símbolos. O Rodrigo é meu aluno. Tem gente do Brasil todo. Tem mais alguém aqui que faz? Eu acho que só o Rodrigo. Se você quiser fazer, vai surgir uma nova turma. Ia ser sábado agora, dia 18, mas vai ficar para o outro sábado, em função da mudança da lei e da obrigatoriedade das escolas privadas e públicas de terem um ensino religioso obrigatório agora. E não tem professor no mercado para isso. Então esse curso prepara pessoas que já têm ensino médio para cima para se candidatarem como professores nas escolas pública e privada. Vai ser uma enxurralhada, serão
no Brasil calcula-se alguma coisa em torno de umas 500 mil vagas, no mínimo, que vai surgir aí. A obrigatoriedade já era para esse ano, mas em função da pandemia, as escolas fechadas, isso não aconteceu. Mas eu estava dando aula sobre os símbolos. E quando eu comecei a estudar e pesquisar, preparando a minha aula, o planejamento da minha aula, eu comecei a ver como nós somos muito mais agarrados aos símbolos do que nós imaginamos. A aula de ensino religioso é muito mais focada, eu falava isso com o Fábio ontem, né, Fábio? O Fábio foi lá em casa ontem, e eu falava isso com ele, dizendo como os símbolos marcam a história das religiões, porque a aula de ensino religioso, ela não é de cunho evangélico. A aula, ela é voltada para o aspecto mais amplo, ou seja, você analisa a religião como ciência. Então, ciência da religião, você estuda o mundo, na realidade, como ele se comporta diante da prática da religiosidade e como as religiões se atraem e como elas também se conflitam. Mas quando eu estava preparando a aula, eu estava analisando a minha realidade, a minha experiência, dentro do meu segmento religioso. E eu ficava assim, meu Deus, como os símbolos nos prendem, como que nós estamos muito agarrados aos símbolos e temos dificuldade às vezes de nos desligar de alguns deles para vivermos uma outra experiência ou vivermos a experiência até velha que já está estabelecida na Bíblia, mas que a gente não conseguiu entender isso e foi seguindo outras rotas e a gente não percebeu e não consegue retornar por causa da força dos símbolos. Vou perguntar a você, você conhece alguma igreja evangélica que faça ceia todo domingo? Conhece alguma? Se alguém conhecer aqui, até avise aí para a gente fazer uma estátua para esse pastor. Alguém? Eu não conheço nenhum. E olha que eu conheço pastor paca. Apóstolo Walter, é complicado isso? Como é que a gente vai fazer isso nos cultos? Todo domingo tem que ter ceia? Esse é um problema que o apóstolo Wagner vai resolver. Problema dele. Não é meu. Aliás, quinta-feira nós vamos ter a reunião, e ela vai ser aqui, né? A reunião dos pastores de comunhão e discipulado da minha cobertura e da apóstola Verônica. É muito mais do que um copo de suco de uva e do que um pedaço de pão. É muito mais do que isso. Se é um memorial, se é inesquecível e se aponta para a vida eterna e para a ressurreição do último dia, tem que ser toda reunião e nenhum crente pode faltar. Se você é discípulo, tem que comer a carne, tem que beber o sangue dele. Talvez seja essa falta de ensinamento mais contundente, mais claro e mais consolidado, que fica às vezes nos preocupando. Por que fulano não está vindo? O que está acontecendo com aquele irmão? Fraco vai ter sempre gente, mas irmãos, é quando a gente estabelece um memorial que a gente leva todo mundo para olhar para aquilo. Gente, isso daqui é um memorial. Isso aqui é um memorial. Eu tenho que olhar para isso aqui e entendendo que participar disto que está aqui na mesa é manter o meu acesso à vida eterna e à ressurreição. A nossa fé se movimenta por isso. Porque se a sua fé se alimentar só da vida terrena, você está no lugar errado. Vá aproveitar o mundo. Você está no lugar errado, está perdendo tempo. A proposta de Jesus e da igreja é manter a sua fé linkada na vida eterna, na salvação que te garante a vida eterna e na sua ressurreição no último dia, para gozar a plenitude de tudo aquilo que Deus preparou para nós. E que Jesus, depois que ressuscitou, também foi para junto do Pai. Essa é a essência. E este aqui é um memorial.
que não nos faz esquecer desta essência. Eu quero convidar você a clamar agora que é só pelo sangue.